O que acontece é que hoje a gente tem conteúdos muito mais sofisticados, formas de invasão e de ataques também muito mais sofisticados. Sabe quantos incidentes são detectados por dia numa empresa dessa? Centenas. Eu fiquei assustado. Eu visitei um hospital que atende 100% por IA, não tem nenhum ser humano, desde o atendimento até o procedimento em si. Mas não dá para deixar o legislativo tomar essa decisão sozinho, porque eles não entendem de tecnologia. É muito difícil, torna a responsabilização dos infratores um grande desafio. A inteligência artificial promete eficiência e avanços inacreditáveis em áreas como medicina, transporte e educação. No entanto, também levanta uma série de questões perturbadoras. Quem é responsável quando um algoritmo erra ou causa um dano irreparável? E, acima de tudo, será que com essa tecnologia os empregos humanos terão o mesmo valor de antes? É uma tecnologia que vai mudar como fazemos as coisas, o que fazemos e vai criar um cenário, muitas vezes, de absoluto descontrole sobre conteúdo, sobre o que é verdadeiro ou falso, né? A gente viu o lançamento da Sora, que é da OpenAI, né? Que é a parte de vídeo do ChatGPT. E ele entrega vídeos de 60 segundos que você só dá um comando. Você escreve, eu quero um cavalo andando de patins. E ele apresenta um vídeo perfeito, um cavalo andando de patins. E isso numa qualidade que muita gente vai acreditar. Então, ele vai lotar de conteúdo falso. Ele vai simular vozes e imagens de qualquer pessoa. A inteligência artificial, ela vem para mudar tudo. E por isso que eu vejo com preocupação, com entusiasmo, claro, é uma tecnologia nova, mas com preocupação que a única forma da gente segurar para que tenhamos vida humana funcionando depois da IA super avançada é com lei. Um pouco de base do que a gente vê no exterior, que eles estão fazendo, né? Eu estive na China para estudar inteligência artificial e fiquei assustado. Eu visitei um hospital que atende 100% por IA, não tem nenhum ser humano, desde o atendimento até o procedimento em si. Então, a gente tem que criar uma tecnologia, né? Uma lei que coloque limites, às vezes até reserva de mercado. Então, 40% de uma empresa tem que ser mão de obra humana, porque senão 100% vai ser substituído. Na fábrica da Tesla hoje, que é essas de carros elétricos, né, do Elon Musk, muitas fábricas você não encontra mais ninguém, só robô, tudo por IA. Toda empresa que implementa o uso da IA tem que saber que a IA alucina, ela cria conteúdo, quando ela não sabe a resposta, muitas IAs alucinam. A IA comete crime, várias vezes a IA foi disponibilizada para se comunicar numa rede social e ela aprendeu a ser racista, homofóbica, xenofóbica, etc. E ela cometia esses crimes, ela escrevia e publicava. E aí, às vezes, uma inteligência artificial quer ser usada por uma empresa para chatbot, para atendimento de consumidor, sem essas cautelas de controle, de acompanhamento, até de censura da plataforma, para que ela não perca o controle e comece a agredir o seu consumidor, às vezes por um algoritmo equivocado. Então, a empresa tem que saber que a IA não está pronta para ela ser usada assim como se fosse algo perfeito, em perfeito funcionamento. Ela tem que ser utilizada, eu acho ótimo, funciona super bem, mas com fiscalização, onde sempre um ser humano revise, onde ainda aos poucos ela seja implementada e não que ela substitua as equipes dentro de uma empresa e ela seja a grande solução naquela empresa. Isso vai causar problema para o empreendedor e ele precisa fiscalizar para não ter problema jurídico pelo uso da IA de maneira indiscriminada ou até irregular. Golpes digitais estão mais sofisticados do que nunca, graças ao uso da inteligência artificial. Perfis falsos criados com perfeição, vozes replicadas com fidelidade assustadora e até mensagens personalizadas que parecem vir de pessoas próximas. Tudo isso é possível com a ajuda de algoritmos avançados. O perigo não está mais apenas na habilidade do golpista, mas na tecnologia que ele tem à disposição. Vamos falar de uma outra coisa que é bem importante. Como é que a inteligência artificial, né, tem influenciado a segurança das pessoas?
Puxa, isso de inúmeras formas, né? Acho que a primeira que a gente até já falou é minando literalmente a confiança dessas pessoas. E lógico, as pessoas, empresas, governos, está todo mundo sujeito a esses tipos de ataques que estão sendo extremamente automatizados, todos esses tipos de ataque, por conta da inteligência artificial, né? Se antes a gente tinha, por exemplo, pessoas que ficavam mandando e-mails, né? O famoso phishing, para que você acredite que aquele e-mail é verdadeiro e faça algum tipo de transação ou dê algum tipo de informação, hoje não é mais uma pessoa que está escrevendo, sei lá, da Rússia, escreve num português com erros ortográficos, e aí até dá para perceber que aquilo não é de verdade. O que acontece é que hoje a gente tem conteúdos muito mais sofisticados, formas de invasão e de ataques também muito mais sofisticados, que conseguem, inclusive, burlar esses sistemas, por mais que, né, todo mundo que trabalha com segurança de informação vá atualizando, a inteligência artificial sendo usada, né, pelos criminosos, ela acaba se atualizando muito rápido. As coisas são feitas em tempo real, então que seja um deepfake, que antes a gente demorava muito tempo para desenvolver, para processar, né, que seja um vídeo de alguns segundos, hoje a gente consegue fazer isso, por exemplo, em tempo real, com uma quantidade de dados muito maior, né, o roubo desses dados também. Então as coisas ficaram muito mais automatizadas, muito maiores e massificadas e muito mais difíceis também de combater, porque a mudança também, a adaptação dos sistemas é rápido tanto de um lado quanto do outro, né? Então, realmente acaba sendo muito mais difícil, principalmente com essas inteligências artificiais generativas que conseguem realmente gerar, que seja um código, que seja um texto, que seja uma imagem, um vídeo, de uma forma rápida, né? E principalmente, porque não em tempo real, que também possibilita uma diversidade de golpes maiores, né? Teve um caso de um cliente nosso, onde a secretária foi enganada a instalar um software no computador dela, porque alguém se passando pelo Departamento de Tecnologia da Informação ligou para ela e contou uma historinha, etc. Esse é o nosso dia a dia, assim, são golpes bem estruturados, ou seja, já sabiam quem era a secretária de quem, onde trabalhou, onde trabalhava, com quem trabalhava, assim, se prepararam muito bem para aplicar aquele golpe, tá? Agora imagine se ainda por cima a voz se parecesse, a imagem se parecesse, e eu acho que a gente está indo para essa era, tá? E obviamente a inteligência artificial vai potencializar isso, vai fazer isso explodir. Hoje, o maior crime cibernético em relação a valor contra uma vítima foi graças a uma IA. Né? Em Hong Kong, um funcionário de uma empresa foi colocado numa sala de videoconferência com outros 4 funcionários. Eram 5 pessoas numa sala de videoconferência. Ele era o único verdadeiro. Todos os outros 4 eram simulações de IA com voz e vídeo dos funcionários da empresa. Só que um era o dono, o outro era o diretor, o outro era o CEO. E a ordem dada para esse funcionário para que ele transferisse 25 milhões de dólares para uma empresa fornecedora. Ele transferiu e era tudo falso. A empresa perdeu mais de 100 milhões de reais por um golpe com utilização de IA. Então, a gente precisa trazer limites até para quem vai poder utilizar, por exemplo, de maneira livre a deepfake, porque isso impacta a democracia, impacta as eleições, impacta os cybercrimes, muda tudo, porque ficou muito mais fácil ser criminoso na internet. Antigamente, para criar um vídeo, o indivíduo tinha que entender, tinha que estudar, tinha que ter a ferramenta, tinha que pagar para ter um software. Hoje ele usa um IA que gratuitamente, em poucos segundos, entrega um vídeo perfeito de qualquer pessoa que ele possa se passar, que ele possa clonar, que ele possa simular. Se tem gente hoje que cai nos golpes, todos esses, do namorado virtual, por exemplo, ou do estelionato digital e etc. Imagina o bandido usando essa engenharia social, esse romance todo, através de uma inteligência artificial para fazer esse colaborador clicar em alguma coisa, instalar alguma coisa, passar a sua senha. Mas não há hoje estratégia de defesa que contemple isso no seu modelo de ameaças. São só empresas muito maduras do ponto de vista cyber que estão olhando para isso. O pessoal ainda está muito pensando em software seguro, e tudo isso é importante, tá? Desenvolvimento seguro, a intrusão por aplicação web, exploração de vulnerabilidades na camada de infra, tem tanta coisa na área de segurança da informação que as empresas têm que se preocupar, mas
Se você não deixar os funcionários treinados e mais que treinados, alertas, a qualquer momento qualquer um pode cair nesse canto da sereia que do outro lado pode ser um robozinho aplicando inteligência artificial para convencer esse colaborador a instalar um software de acesso remoto no seu computador, a dar a senha dele, a dar também o token, e dá tudo, afinal de contas você se apaixona ali, imagina, né? Então esse é um risco que eu acho que precisa começar a entrar também no modelo de ameaças aí das empresas. Mas, claro, a inteligência artificial está sendo utilizada por criminosos para crimes, fraudes, golpes e por aí vai, mas de certa forma, claro, né, ela também ajuda toda a parte de segurança, como ela é muito rápida em entender esses dados, em prever anomalias, a inteligência artificial também está sendo utilizada para combater esse tipo de crime, ou que seja a disseminação desses conteúdos que acabam sendo falsos ou acabam contribuindo para a desinformação de alguma forma. Então, as empresas, governos, as próprias plataformas, elas acabam utilizando também inteligência artificial para fazer essa detecção. A inteligência artificial está redefinindo o conceito de segurança nas empresas, criando sistemas de proteção mais ágeis, precisos e implacáveis. Com a inteligência artificial, as empresas conseguem detectar ameaças cibernéticas em tempo real, prever ataques antes que aconteçam e identificar vulnerabilidades que passariam desapercebidas aos olhos humanos. Não se trata apenas de proteger dados e ativos, mas de criar um ambiente onde a tecnologia atua como um verdadeiro escudo digital. Eu tenho visto muita coisa nesse sentido. Eu acho que, como a área de cibersegurança, a gente está falando aqui de centenas de bilhões de dólares por ano que são faturados especificamente em cibersegurança, produtos, serviços, a gente vê muita gente inovando com isso. Então a gente vê produtos americanos, israelenses, que já estão implementando de forma muito pesada a inteligência artificial, principalmente aprendendo com os registros históricos. Imagina você olhar os últimos 2 ou 3 anos, todas as tentativas de ataque que foram detectadas e frustradas por uma ferramenta de segurança. Então, existe um negócio a aprender com isso. Mais ainda é você aprender com aquelas que conseguiram, não com as tentativas que deram falha, mas com aquelas que deram certo e conseguiram de alguma forma virar um incidente de segurança, por exemplo. Então, eu tenho visto muita coisa interessante nesse sentido aparecer como evolução tecnológica e inovação dessas empresas todas envolvidas nesse ecossistema de cybersecurity, sim. Hoje a gente tem uma figura dentro da área de cibersegurança, um componente importante na estratégia de segurança que é o SOC, que é o Security Operations Center. Então, normalmente são empresas que prestam esse serviço para outras empresas. Então, eu acho que existe um campo de inovação muito importante nesse trabalho humano, sabe? Da mesma forma, e a gente não precisa ser muito cyber para entender isso, da mesma forma que você tem hoje na análise das imagens, você não precisa mais de um guarda, isso já é real hoje, né? Você não precisa mais de um guarda, um vigilante, assistindo as imagens de um supermercado para entender que quando alguém pega lá um pacote de bolacha e sai correndo, aquilo é um furto. Hoje já tem tecnologia que vai aprender, ou mais ainda, que vai interpretar aquela imagem e vai avisar, tem alguma coisa errada acontecendo. Vai lá, o cara correu para cá, vai para lá. Então você já não precisa mais de um vigilante para isso. Você já tem. Então, da mesma forma, só que de uma forma muito mais, assim, de uma maneira muito mais complexa, é claro, porque você tem que correlacionar eventos, enfim, tem que aprender com aquilo, você tem que dizer o que é legítimo, o que é ilegítimo, né? Mas eu vejo toda uma camada de inovação para a SOC, porque se a IA vai fazer o volume aumentar, não vai ter gente para conseguir, então você precisa também colocar o IA para ter essa paridade no volume de alertas e volume de respostas. Pense numa empresa de 10 mil colaboradores para cima, que tenha uma área de segurança de informação e que pague uma empresa que presta serviços de SOC, como eu acabei de dizer. Sabe quantos incidentes são detectados por dia numa empresa dessa? Centenas. Um monte. Só que tem alguns que são graves e outros não. A maioria, de forma numérica, não são graves.
Porque a partir do momento que a empresa está conectada, está online, ela está sofrendo ataques o tempo todo. Alguns são barrados já logo na primeira porta, outros são barrados na segunda, outros na terceira. Existem várias camadas de segurança e tem alguns que chegam e de fato causam um prejuízo enorme. Esses são pouquíssimos em comparação ao volume que para aqui na primeira porta. Então, eu acho que a limitação da IA é em treinar exatamente. Acho que quem conseguir fazer isso com o IA vai ganhar muito dinheiro e vai ajudar muito a indústria de segurança da informação, que é o que é separar o joio do trigo. São milhões de alertas por dia, sabe? Então, o que é falso positivo aqui, o que é alguma coisa que de fato gerou um prejuízo, como é que eu encontro essa agulha no palheiro? Muita gente acha que quando acontece um grande incidente de segurança, a empresa não detectou aquilo, sabe? A maioria das vezes que a gente olha nos registros e tal, tinha um alerta ali. O problema não é ter o alerta ou não ter o alerta. O problema é que são milhões que são gerados. Então você não consegue priorizar isso. No caso lá de alguém que pegou o pacote de bolacha e saiu correndo, imagina se isso tivesse acontecendo às milhares de vezes por dia. Como é que você sabe qual que é o problema e qual que é de fato só simplesmente uma pessoa que estava com pressa de ir no caixa e pagar por aquela bolacha, né? Então isso ainda é um desafio para a área de segurança da informação. A inteligência artificial também está transformando a maneira como conduzimos campanhas e votamos. Mas será que estamos prontos para as consequências? A inteligência artificial está moldando percepções e influenciando decisões de forma cada vez mais invisível e persuasiva. Algoritmos sofisticados agora conseguem analisar o comportamento dos eleitores, antecipar suas reações e até mesmo ajustar campanhas em tempo real para maximizar o impacto. Por outro lado, essa tecnologia também coloca em risco a integridade do processo eleitoral. Com a criação de fake news e deepfakes, a inteligência artificial permite que agentes mal intencionados manipulem a opinião pública e disseminem desinformação em uma escala alarmante. Nas eleições, a IA vai afetar diretamente o voto do eleitor, porque ele vai receber, por exemplo, um grande vídeo que traz um grande escândalo do seu candidato. Até por tratamento de dados que o criminoso sabe quem vai votar em quem, né? Que aconteceu no Cambridge Analytica, no grande escândalo da Cambridge Analytica. Então, sabendo por uma análise de dados em quem aquela pessoa vai votar, bastaria fazer um vídeo de deepfake daquele candidato no escândalo, maltratando um animal, brigando com a família, agredindo a esposa, falando sobre uma pauta que todo mundo é contra. Isso é muito simples ser feito e vai viralizar não só em redes sociais públicas, mas as fechadas. Então vai viralizar em aplicativos de mensageria criptografados como WhatsApp e Telegram, e a gente não tem como controlar. Isso vai cair na mão dos usuários que vão votar. E aí, às vezes, ele muda o voto porque ele viu um vídeo que ele não gostou, só que é falso. Então, o impacto nas eleições ele é astronômico. A IA ela é utilizada para explorar o que a pessoa já compreende. Digamos assim, por exemplo, o viés da confirmação. As pessoas elas tendem a confirmar e acreditar mais facilmente no que elas acreditam, em questões prévias. Então, quando a inteligência artificial cria ou direciona conteúdo baseado naquela crença, ela só reproduz e só acredita ainda mais que aquilo pode ser verdade, que aquilo tem que acontecer. Por meio dessas técnicas de segmentação de mensagem e criação de deepfakes, enfim, a IA altera a maneira como o eleitor compreende a informação, como essa informação chega até ele. Ela manipula a crítica do eleitorado, entendeu? E aí isso acaba desafiando os princípios fundamentais da eleição, que é a transparência e a participação informada. Eu acho que estamos todos muito vulneráveis nesse sentido. E acho que essas grandes plataformas, as Big Techs, deveriam sim começar a colocar mecanismos para tentar pelo menos impedir que o estrago seja feito. Um monitoramento mais acirrado, sabe? Eu acho que tecnicamente falando, alguns deepfakes
não pela imagem renderizada, ou seja, não pela imagem que a gente vê, mas sim pelo vídeo em si, tem alguns vestígios digitais, você consegue ver onde ele foi gerado, a resolução se tem a ver com aquele negócio da luz ou não, e não sei o quê. Então, assim, eu acho que dá para fazer uma análise pesada no vídeo antes de deixar um negócio desse ter 1 milhão de visualizações, por exemplo. Eu acho que isso não é ciência de foguete. Se isso interessa ou não interessa para eles é uma outra história, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar em mecanismos que quando apareça um negócio desses que viraliza muito rápido, da gente ter uma camada de proteção do tipo, calma, antes de estragar a reputação de alguém, vamos fazer uma checagem se isso não é um deepfake, sabe? E eu acho que essas plataformas têm responsabilidade nesse sentido, sim. Como é que a gente consegue combater isso, Rita? Você consegue... É muito difícil combater, porque boa parte dessas tecnologias que são utilizadas, elas têm código aberto. Então, por mais que se automatize formas de verificação, né, por mais que se tenha ali nos metadados alguma possibilidade de a gente identificar que aquele conteúdo é sintético, que aquele conteúdo foi manipulado, acaba sendo muito difícil porque as inteligências artificiais também acabam burlando esses próprios sistemas e softwares feitos para verificação, para detecção desses conteúdos sintéticos. Então, é uma tarefa muito difícil, né? Eu acho que mais do que a parte tecnológica, que tem realmente, por mais que tenha avançado para a gente conseguir fazer essa detecção, sempre também se avança a forma de burlar isso. Então eu vejo que o lado humano acaba sendo mais importante, né? Literalmente a gente ter regulamentação e leis que realmente façam com que essas pessoas que utilizem isso, que seja na pornografia, que seja nas eleições, que seja para vender, né, produtos que não existem, enfim, não interessa que isso seja tido como um crime, né, que essas pessoas realmente acabem pagando pelo que elas fizeram, né. Então é uma coisa meio que conjunta, lógico, a tecnologia vai avançar, mas é o que eu estava vendo, inclusive, esses dias, né? Até aquela verificação em 2 etapas, que era uma coisa que trazia uma segurança para diversos sistemas, até isso a gente está conseguindo né? Os criminosos estão conseguindo burlar, inclusive utilizando também não só a parte de tecnologia, inteligência artificial generativa e formas para conseguir esses códigos que são enviados para as pessoas de várias formas, mas também utilizando a engenharia social, né? Manipulando literalmente as pessoas, né? Pegando aí onde as pessoas erram, podem deixar aquilo um pouco mais aberto para que se consiga a informação. Então é isso, a tecnologia ela caminha, mas também o lado humano, ético, moral, legislativo também tem que caminhar junto, senão a gente nunca vai conseguir dar conta, porque tecnologicamente é muito complicado de simplesmente acabar com isso, né? Principalmente se as pessoas não sofrem nenhuma consequência pelo que elas estão fazendo, né? O TSE, sabendo da possibilidade do uso de IA para a criação de deepfake, ele proibiu os candidatos usarem. E por que isso? Você pode perguntar, mas isso é óbvio? Não, porque não necessariamente a deepfake é ilícita. Existem deepfakes lícitas. Por exemplo, teve uma família que tinha perdido um ente querido. E eles queriam uma mensagem de adeus, uma última mensagem desse filho. E esta mãe contratou um especialista em deepfake para criar pelas fotos e vídeos uma mensagem em que ele fala e se despede. Isso é um deepfake que foi contratado e é lícito, a família quis. Isso poderia acontecer também com os candidatos. Você poderia criar imagens do candidato feliz, do candidato nas ruas, de qualquer coisa relacionada àquele candidato, sem ser para difamar um outro concorrente, sem ser contra alguém. E aí você teria uso lícito. O TSE então se antecipa e proíbe, para não deixar com que se crie conteúdo de deepfake por IA sem um controle ou sem um cidadão saber se é real ou não. Podia ser um candidato voando numa aeronave, como se tivesse feito um ótimo serviço, ou sendo ovacionado pela população. Isso não é crime, mas também foi proibido pelo TSE para não ter esse tipo de confusão do que seria um vídeo real gravado por um ser humano de uma situação que aconteceu, de um fato, ou um vídeo criado sobre aquele candidato. Com relação ao tratamento de dados para treinar IA, isso a LGPD prevê a proibição,
ou autorização. Inclusive, a Meta tentou, à força, fazer esse tipo de treinamento da sua IA, e a NPD e o IDEC moveram uma ação e proibiram, até recentemente, o treinamento da SA. Por quê? Porque a base legal não satisfazia, porque tratava dados de adolescentes, sem autorização expressa, por várias questões jurídicas. Me parece que eles regularizaram essas questões juntos à NPD e hoje foram novamente liberados a treinar a sua IA por uso e tratamento de dados dos usuários que autorizaram o termo de uso. Então, a lei hoje ela é rigorosa com relação a isso e os abusos serão fiscalizados por esses órgãos que fazem hoje um bom trabalho com relação a isso, IA e tratamento de dados. Eu não vejo um descontrole com relação ao treinamento da IA, mas a lei, pelo menos a LGPD, trouxe uma base boa para a gente lidar com esses casos daqui para frente. Essa questão, assim, até está atualmente em discussão no Congresso Nacional, mas é uma discussão que ainda vai demorar um pouquinho, né? Então, assim, na minha opinião, a falta de regulamentação específica, aliada à dificuldade de, por exemplo, de identificar os responsáveis por trás dos conteúdos manipulados, muitas vezes esses conteúdos, como a gente já conversou, são criados e disseminados por pessoas que nem aqui estão em países que, de repente, a jurisdição não tem uma proteção de dados e privacidade tão regulada e rígida como aqui no Brasil. É muito difícil, torna a responsabilização dos infratores um grande desafio. E além disso, assim, tem o rápido avanço da tecnologia, a complexidade dos algoritmos. A IA, ela torna cada dia mais difícil a criação de leis sobre ela, porque a gente está em constante evolução, sabe? A falta de clareza sobre essas tecnologias, elas acabam dificultando a fiscalização e aplicação de penalidades também, o que deixa uma lacuna significativa na proteção dos processos democráticos contra o uso indevido da IA. O Legislativo, principalmente o Congresso, tem muito dinheiro, eles pagam muitos assessores, então há um debate de qualidade, ou é possível que haja um debate de qualidade. Mas a maior parte dos congressistas não são especialistas, eles dependem de chamar a sociedade, de chamar outros para fazer isso. Nosso legislativo, o Congresso, é um dos mais transparentes que tem. As audiências são sempre transmitidas, os discursos são publicados desde sempre, mas é suficiente, né? Eu acho que o que mostra é que a gente precisa de mais debate sobre regulação de tecnologia, mas não dá para deixar o legislativo tomar essa decisão sozinho, porque eles não entendem de tecnologia e para isso eles têm que escutar a sociedade. Hoje, o que tem sido discutido no Congresso é uma regulamentação baseada em riscos. Tem coisas que você não vai permitir, reconhecimento facial na rua, torta direita para saber quem você é. Tem coisas que você vai dizer que é de alto risco, produtos destinados a crianças e adolescentes, por exemplo, grupos vulneráveis, e tem outros riscos. É uma alternativa, esse é o caminho da União Europeia tomou também. Mas é suficiente? Não, a gente precisa ter muitas discussões sobre a inteligência artificial, porque ela tem muitos benefícios. Ela pode fazer com que professores trabalhem melhor, alunos aprendam mais, aumentar o acesso à saúde, aumentar o acesso à habitação, muitas coisas. Mas existem algumas coisas que podem ser riscos. E Rita, mas como que a gente, por exemplo, uma pessoa comum, né? A gente está falando aí mesmo da questão da própria desinformação, tá? Porque é tão perfeito às vezes a criação dessa desinformação, como é que ela consegue se proteger em relação àquilo? Existe alguma maneira, vamos dizer, uma contra-inteligência em relação a isso, para que as pessoas consigam entender que elas estão sendo alvos desse ataque SLOP? O SLOP, ele não é exatamente um ataque, né? Ele é literalmente esses conteúdos que estão invadindo. Então, é muito engraçado porque grande parte deles se confundem, né, com memes, enfim, porque tem a questão da imagem e vídeo que é muito forte, mas isso acontece com texto. E, de fato, as pessoas comuns, a gente precisa de uma certa alfabetização, né, digital e também agora em relação a esses conteúdos gerados por inteligência artificial, né? A gente precisa ficar atento, mas tem vezes que não dá para a gente detectar se aquele conteúdo ele é falso ou não, se ele foi feito para enganar ou não. Então é importante a gente sempre ir atrás das fontes, entender principalmente quem está compartilhando, o intuito, né, do que aquele material, ele foi feito para quê.
geralmente é muito difícil a gente chegar, né, nas fontes originais, mas é importante, né? Se a gente desconfia ou se aquele conteúdo ele tem algum teor, né, por exemplo, político, que pode distorcer ou manipular, né, a opinião pública, é interessante que a gente vá atrás dessas fontes. Então, é entender primeiro como a tecnologia funciona, acho que esse é o primeiro passo. Segundo, lógico, a educação, e isso também, principalmente possibilitada pelo governo, eu acho que ainda tem pouca atuação de alerta mesmo, que seja uma propaganda na TV informando as pessoas que elas podem ser manipuladas por diversos tipos de conteúdos. E lógico, né, toda a parte de regulamentação da inteligência artificial, que é super importante, né, não só em relação à produção e quem desenvolve esses algoritmos, né, toda a questão da transparência, mas também, lógico, né, as plataformas que ajudam a divulgação e a disseminação desses conteúdos. Eu diria que a gente precisa encarar a IA de uma maneira muito crítica, que ela é a evolução da sociedade, que ela muda tudo e tem formas da gente usar ela como acessório sem que ela seja a substituição da vida humana. Para fazer isso, a gente precisa ouvir os especialistas. O próprio presidente da OpenAI, quando lançou o ChatGPT, ele foi no Congresso americano e falou: regulamenta imediatamente essa tecnologia. O dono do ChatGPT, o pai do ChatGPT. Isso tem um recado. Ele sabe como funciona bem essa tecnologia e os problemas que ela pode causar, sendo só uma amostra grátis. ChatGPT é um pouquinho do que faz inteligência artificial. Então, sabendo do potencial, a gente tem que usar todo esse potencial para o bem, para achar cura de doença, para tratar as pessoas, para atender gente que precisa, para dar algum tipo de atendimento à população, mas com toda a cautela e regulamento necessário para que isso funcione bem na sociedade moderna. A inteligência artificial ela já é uma realidade. Ela já tem impactado as nossas vidas e os processos democráticos. Eu acho que quando bem utilizada, ela só traz benefícios, ela otimiza serviço público, personaliza a educação, melhora o acesso à informação, enriquece o debate. Assim, ela pode, por exemplo, facilitar o acesso a determinados dados, sabe, do governo. E promover a participação do cidadão de forma mais efetiva. Eu, assim, sou uma entusiasta da IA. Eu não vejo o avanço dessa tecnologia como algo negativo. Ao contrário, eu acredito que o potencial da inteligência artificial é transformador, mas eu reconheço que, assim, a gente precisa debruçar sobre a pesquisa e estudo dessas inúmeras nuances que tem por trás da IA, para a gente desenvolver uma regulamentação equilibrada.